Olá pessoal, então a nossa aula de hoje vai ser sobre variáveis aleatórias unidimensionais. Então a gente já viu sobre experimentos aleatórios, né? Então, por exemplo, o árbitro, a gente está vendo o jogo de futebol aí, né? Ele sorteia o jogo, né? Ele joga uma moedinha, né? Então o jogador escolhe se quer jogar num campo, no outro, né? Então, embora esse resultado seja utilizado com diferentes finalidades, né? O experimento aleatório permanece o mesmo da moeda, né, mantendo os mesmos resultados, né? Então, ou seja, toda vez que ele jogar vai ser cara ou coroa. Se eu jogar 10 vezes, as únicas chances são cara e coroa, né? E com o passar do tempo, se eu jogar várias, sei lá, milhares de vezes, o que eu espero é que 50% seja cara e 50% coroa, tá? Então, isso que caracteriza um processo aleatório, né? Experimento aleatório. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O aleatório é se a gente não for possível antecipar seu resultado, mas eu conheço todos os resultados, né? Então eu sei que só vai sair cara ou coroa, mas antes que eu jogo, eu não sei qual vai ser o resultado, né? Então, cada vez que o experimento for repetido, o seu resultado pertencerá ao espaço amostral. Então, o espaço amostral, sei lá, jogar duas moedas. Então, pode ser cara, 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 coroa, coroa, cara, ou coroa, coroa, né? Só que agora, ao invés de trabalhar com espaço amostral, nós vamos colocar valores nesses eventos, né? Então vamos adicionar valores, adotar valores de acordo com os resultados, tá? E quando a gente insere valores aos resultados de um experimento aleatório, a gente chama de variável aleatória. Então eu vou dar valor para um evento que ocorreu, tá? Então a variável aleatória é uma variável cujo valor é o resultado numérico de um experimento aleatório, né? Então a variável aleatória é uma função formada por valores numéricos definidos sobre o espaço amostral de um experimento. Uma coisa importante aqui é que cada resultado do experimento aleatório corresponderá a apenas um único valor numérico da variável aleatória. Entretanto, um valor numérico da variável aleatória poderá corresponder a um ou mais resultados do experimento. Então eu vou mostrar isso aqui no exemplo, tá? Então, vários resultados do experimento podem corresponder a um valor numérico da variável aleatória, mas cada resultado só tem um valor numérico, né? Então vamos olhar depois no exemplo, eu volto a falar disso, tá? Então, dependendo dos valores, né, ela pode ser discreta e contínua, então por isso que é importante, logo no início do curso, a gente estuda sobre variáveis aleatórias discretas, sobre variáveis discretas, contínuas, né, qualitativas, quantitativas, então a gente vai estar sempre usando isso aí, tá? Então se refere a contagens, né, a gente viu que vai ser uma variável aleatória discreta, né? Por exemplo, número de peças rejeitadas por um lote de uma linha de produção, é uma variável aleatória discreta, né? Então, se ela pertence ao conjunto dos números reais, ela vai ser contínua. Por exemplo, o lucro líquido mensal de uma empresa é uma variável aleatória contínua. Então, o valor do lucro é uma variável aleatória que é contínua. Tá? Nem sempre é claro a gente separar, né? Então, agora a gente falou, às vezes, idade. Uma variável aleatória pode tratar como discreta ou contínua, então, às vezes, a gente pode... Não é muito fácil separar a discreta da contínua, tá? Mas lembre que discreta principalmente valores de contagens, números inteiros. Então aqui é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou jogar duas moedas. Então aqui o K é cara e o C é coroa. Então o que pode sair no meu espaço amostral? Isso aqui, ó, cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa, tá? Só que agora o que nós vamos fazer? Em vez de a gente trabalhar com valor... com os resultados do experimento, né, como a gente fez de probabilidade, eu vou assumir valores aqui, ó, tá? Então eu vou criar uma variável aleatória, tá? Então meu x é o número de caras, então a minha variável aleatória é o número de caras em dois lances, tá? Então quantas caras pode ter no meu lance aqui, ó? Pode sair 0 caras, né? No caso aqui, ó, sair 2 coroas, eu tenho 0. Pode sair uma cara, que aqui, ó, só uma cara aqui, e podem sair duas caras. Então, esses aqui são os valores que podem ocorrer, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o espaço amostral e associando valores aos eventos do espaço amostral. Então, isso que a gente chama de variável aleatória, tá? Então, qual que é a minha variável aleatória aqui agora? Essa variável é o x, é o número de caras em dois lances de moeda, tá? Então, por exemplo, pode sair 2, uma cara, ó, aqui que eu falei para vocês anteriormente. Então,
o mesmo valor da variável aleatória, ele serve para dois valores aqui do espaço, tá? Só que cada evento aqui só pode ter um valor. Então, por exemplo, esse aqui só pode ser 1, ele pode ser 1 e 2, tá? Esse aqui também só pode ser 1. Mas o 1 pode corresponder a dois eventos. Então, é aquilo que está falando lá atrás, que eu falei que ia mostrar no exemplo, tá? Então, um valor da variável aleatória pode corresponder a mais de um evento no espaço, mas cada evento só apresenta um valor da variável aleatória, tá? E aqui são 0 cara, que são duas coroas, tá certo? Então esse aqui eu criei uma variável aleatória. Então nós vamos trabalhar agora, a partir de agora vamos usar variáveis aleatórias. Né? Então quando x é 0 tem só coroa ou coroa, quando é 1 pode ser esse ou esse, e quando é 2 pode ser duas caras. Então agora vamos ver exemplos aqui, né? Qual é a probabilidade do x ser igual a 0? É a probabilidade de sair duas coroas. Aí eu vou utilizar. Então a probabilidade de x ser 0 vai ser igual ao quê? Vai ser 1 em 4, né? A probabilidade de x ser igual a 1 vai ser esse ou esse. Então vai ser 1 quarto mais 1 quarto, né? Vai dar 2 oitavos, né? Que vai dar meio aqui, né? E aqui a probabilidade de ser duas caras vai ser 1 quarto aqui, tá certo? Então as variáveis aleatórias são funções que associam números inteiros, né, discretos ou contínuos, às probabilidades de ocorrência do espaço amostral. Tá? Elas podem ser unidimensionais, bidimensionais, multidimensionais, mas na nossa disciplina aqui nós vamos trabalhar só com essas aqui, ó. Unidimensionais, discretas ou contínuas, quando a variável de estudo é única. Tá? Então essas outras aqui nós não vamos estudar. Então vamos só definir o que é, né? Então aqui entra uma formulinha aqui, mas vocês já estão acostumados com isso aí, tá? Então eu tenho uma variável aleatória, discreta, né? Quando o conjunto de valores possíveis for finito ou infinito numerável, tá? Então a condição para ela ser variável aleatória discreta é o quê? Que a probabilidade do x ser igual a algum valor é maior ou igual a zero. Isso aqui seria o quê? Ó? A probabilidade do x ser igual a x. Então esse x aqui, ele, no caso aqui nesse exemplo nosso aqui, esse x pode ser... Então aqui seria a probabilidade do x ser igual ao x, tá? Então esse x aqui pode assumir 0, pode assumir 1 ou pode assumir 2, tá certo? Então a probabilidade do x ser igual ao x. Essa probabilidade tem que ser maior ou igual a 0, a gente já viu, né? Não pode ser negativo, tá? E se eu somar todas essas probabilidades, tem que dar 1. Tá? Então aqui só voltando aqui, ó, se eu somar a probabilidade de x é igual a 0, mais probabilidade de x é igual a 1, mais probabilidade de x ser igual a 2, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Tá? Então a gente viu que a soma total das probabilidades vai ser 1. Então isso aqui a gente tem que levar em conta com as variáveis aleatórias. Tá? Então lembrando, a soma de todas as probabilidades vai dar 1 e a probabilidade de cada valor tem que ser maior ou igual a 0. A gente já viu também em probabilidades. Tá? Então nesse caso aqui, vamos supor que eu quero ver o número de respostas corretas de um candidato ao emprego de um teste com 3 questões. Então ele pode ter 0 resposta correta, 1, 2 ou 3. Então são 3 questões, tá? E existe a probabilidade de ele ocorrer isso aqui. Isso aqui é baseado na frequência. Eu tenho a frequência lá do que os alunos responderam. Então tem isso aqui. Então na verdade o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável aleatória, tá? Por quê? Eu tenho os valores que o x pode assumir, que seria minha variável aleatória, e a probabilidade de cada um, tá? Então foi obtida a partir de uma população conhecida, representa uma distribuição de frequências relativas, como mostra o gráfico aqui, tá? Então aqui a minha variável aleatória seria o quê? Número de respostas corretas a um teste. Então, baseando nisso, eu posso criar o que eu chamo de função de probabilidade, tá? Então o que é função de probabilidade? São os valores que o x pode assumir e a probabilidade que cada valor pode assumir, tá? Se eu somar essas probabilidades aqui, tem que dar 1, tá? Lembra aí, ó, se eu somar isso aqui vai dar 100%, né? Se for 0,12, 0,37, isso aqui vai dar 1, tá? Então a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, né? Então nós caímos aqui, ó, probabilidade tem que ser no intervalo de 0 até 1, e se eu somar todas as probabilidades tem que ter 1, tá? Tem que dar 1. Então isso aqui é uma função de probabilidade, né? Para variáveis aleatórias, tá? Então seria, eu vou representar dessa maneira, tá? Daí a gente chama de distribuição de probabilidade ou função de probabilidade. Então a função do x vai ser igual a probabilidade do x ser igual ao x pequeno lá que a gente falou. São os valores que o espaço amostral pode assumir, né? A função acumulada, na verdade, eu vou somando, é como a gente fazia lá a frequência acumulada, tá? Então a probabilidade de eu atingir até determinado valor. Então é chamado de função de distribuição acumulada. Vou mostrar no exemplo como é que é feito isso aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma distribuição de probabilidades. Então o que é? É o dobro do valor num dado.
Então x é o dobro do valor do dado menos 1. Então, por exemplo, vamos supor, joguei o dado, deu o número 1. Aí eu tenho o dobro dele. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então pode ser isso aqui, ó. Joguei o dado, deu 2. 2 vezes 2, o dobro, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então são todas as possibilidades possíveis aqui, ó. Tá? Qual que é a chance de sair isso aqui? É quando eu tirei 1 no dado, então é 1/6. Qual que é a chance de sair 3, que seria o dobro menos 1? É quando eu tiro 2. Quanto que eu vou tirar 2? Uma vez só. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho os valores que a minha variável pode assumir e a probabilidade que cada um vai assumir. Tá? Então aqui a gente vai ver, depois a gente vai ver um pouquinho disso. Segue uma distribuição uniforme aqui. Ó. Agora aqui, ó, já é acumulada. Ó. Então pode sair o 1, aqui pode sair o 1 ou o 3, né? Então eu vou somando as probabilidades. Ó. Então é o F1 de x aqui, tá? O F1 que é somando. Qual que é a probabilidade de sair 1? É 1/6. Qual a probabilidade de sair pelo menos até 3? É 2/6. De sair 1, 3 ou 5? É 3/6. E assim por diante, tá? Vou jogar moedas, ó, jogar 4 moedas. Então, a probabilidade de sair caras. Pode sair 4 coroas, né? Ou pode sair 4 caras, ó. E tem as combinações aqui dentro, tá? Uma cara e o resto tudo coroa, né? 2 caras. E as probabilidades, tá? Então, isso aqui eu estou construindo uma função de probabilidade, né? Aqui eu jogando no gráfico. Aqui o F1, vou somando, então lembra que eu vou somando, no final vai dar 1 aqui, 100%, tá? Bom, então a gente já viu como criar uma função de probabilidade. Agora a gente vai ver como a gente calcular a média e a variância dessas funções, né? E no caso aqui o desvio padrão, tá? Então quando eu estou trabalhando com variáveis aleatórias, a minha média a gente chama de esperança matemática. Tá? Então eu só mudo um pouquinho o número, mas é quase que a mesma coisa da gente calcular a média lá. Tá? Então, por exemplo, um exemplo para vocês. Vamos supor, qual que é a expectativa de vida da população brasileira? Vamos supor que seria 75 anos. Tá? Então, ou seja, o que significa uma expectativa de 75 anos? É que, em média, as pessoas vão viver 75 anos. Alguns vão viver a mais e alguns vão viver a menos, tá? Então essa expectativa de vida é uma média, que na verdade é a esperança matemática, tá? Então a esperança é uma média, né, de uma distribuição, tá? Então quando a gente falar agora aqui de esperança matemática em variáveis aleatórias, eu estou calculando a média. A variância é a mesma coisa, vai medir a dispersão, né, em relação aos dados, né, em relação à média, e o desvio padrão é a raiz da variância, igual a gente aprendeu, tá? Então vamos ver as formulinhas aqui. Ó. Como é que eu calculo a esperança de x? A esperança de x vai ser o somatório de x vezes o p de x. Tá? A variância de x vai ser o quê? A esperança de x ao quadrado menos a esperança de x, que eu já tinha achado aqui, elevado ao quadrado. E como é que eu acho a esperança de x quadrado? É o somatório de x ao quadrado vezes p de x. Tá? A esperança de x é o somatório de x vezes p de x. A esperança de x quadrado é o somatório de x quadrado vezes p de x. Aí eu vou achar isso aqui, vou colocar aqui. Eu achei isso aqui, vou colocar aqui e calculo a variância. O desvio padrão é só tirar a raiz do valor que eu achar aqui. Tá? Então, naquele exemplo lá do dado, ó, então vamos calcular a esperança lá do exemplo 2. Ó. Então, lembra da forma. A esperança é o somatório de x vezes p de x. Então, no exemplo 2 lá, ó, então como é que eu calculo a esperança desses dados? É o somatório do x vezes p de x. Então vai ser 1 vezes 1/6, mais 3 vezes 1/6, mais 5 vezes 1/6 e assim por diante. Tá? Então eu calculei a esperança. Ó. 1 vezes 1/6, mais 3 vezes 1/6, mais 5 vezes 1/6. Então eu estou somando o x, que é no caso que é 1, vezes o p de x. Ó, mais x vezes p de x. E eu tenho a esperança. Tá? A esperança de x ao quadrado, para eu achar a variância, o que é? É o somatório de x ao quadrado vezes p de x. Então vai ser o quê? X ao quadrado vezes p de x, mais x ao quadrado vezes p de x. Então vou somar isso aqui. Ó, tá? E a formulinha da variância, pode ser por esse símbolo também, a mesma coisa aqui, né? Então vai ser a esperança de x quadrado, que eu achei aqui, ó, 47, menos a esperança de x, que eu achei aqui, que é o 6, elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser 11,67. E o desvio padrão é a raiz da variância. Então, raiz de 11,67 vai dar 3,42. Tá? Aqui está o exemplo 3 também, eu calculei. Então, depois vocês calculem para ver se vocês vão chegar nesse valor. Tá certo? Então,
Então agora a gente vai fazer um exemplo aqui só para a gente ver. Então essa parte aqui seria isso, variáveis aleatórias, e a gente calcular a média e variância dessas variáveis aleatórias aqui, tá? Então o que está pedindo para calcular aqui? Ó? Calcule o tempo médio e a variância de processamento. Então aqui a gente tem aqui, ó, o tempo que eles processam uma operação. Então alguns indivíduos fazem ela em 2 minutos, tá? Então a probabilidade disso acontecer é 0,1. Outros fazem em 3 e assim por diante. E quer saber qual que é a média? Em média, quanto tempo eles gastam? Então nós vamos calcular a média aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então a gente viu aqui, ó, que a esperança de x, né, é igual ao somatório de x vezes p de x, né? Então esse aqui é meu x e esse aqui é o p de x, ó, tá? Então eu tenho que multiplicar o x vezes p de x. Então vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 0,1 vai dar 0,2. 3 vezes 0,1 vai dar 0,3. 4 vezes 0,3 vai dar 1,2. 5 vezes 0,2 vai dar 1,0. 6 vezes 0,2 vai dar 1,2. E 7 vezes 0,1 vai dar 0,7. Né? Então, o que é a esperança de x? É só somar isso aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, tá? Então, se eu somar isso tudo aqui, vai dar 4,6. Então, aqui é a esperança de x aqui, ó. 4,6, tá? Então, ou seja, em média, eles gastam 4,6 minutos para fazer essa tarefa, né? Agora, a variância, o que eu preciso da variância? Eu preciso da esperança, vamos colocar aqui, ó, da esperança do x quadrado, né? Que vai ser igual ao somatório de x ao quadrado vezes o p de x, tá? Então, aqui, ó, eu vou só elevar isso aqui ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e vou multiplicar aqui, eu vou colocar aqui embaixo aqui, tá? Então 2 ao quadrado vezes 0,1, um pouquinho, então vai ser igual aqui, ó. Não, vamos colocar aqui, então 2 ao quadrado vezes 0,1 vai dar 0,4, mais 3 ao quadrado vezes 0,1 vai dar 0,9, mais 4 ao quadrado vezes 0,3 vai dar 4,8. Mais 5 ao quadrado vezes 0,2 vai dar 5,0. Mais 5 ao quadrado vezes 0,2, opa, perdão, 6 ao quadrado, né? Vezes 0,2 vai dar 7,2. E mais 7 ao quadrado vezes 0,1 vai dar 4,9. Isso aqui, somando isso aqui, vai dar 23,2. Tá? Então, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Variância de x vai ser igual a esperança do x quadrado menos a esperança do x elevado ao quadrado. Tá? Esperança de x ao quadrado eu achei aqui, ó, que é o somatório de x quadrado, né, vezes p de x. Então, vai dar 23,2 menos a esperança de x elevado ao quadrado. Então, a esperança de x aqui, ó, vai ser, que a gente achou que vai ser 4,6, né? Menos 4,6 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2,04. Tá? 2,04. Aqui não pediu o desvio padrão, mas se eu quisesse fazer o desvio padrão do x, vai ser igual a raiz de 2,04. Tá? Então, o que está pedindo na letra B aqui? Para cada operação processada, o funcionário ganha um fixo de R$2. Então, se ele faz a operação, ele ganha R$2. Mas se ele processa a operação em menos de 6 minutos, ele tem um bônus aqui, ó, de 50 centavos por minuto. Tá? Então, a gente quer montar agora a função. Então, isso aqui é a função de probabilidade por tempo de processamento. Eu quero fazer a função de probabilidade para o ganho. Tá? Então, vou montar a função de probabilidade para o ganho. Tá? Então, para fazer isso aqui, ó, eu vou montar aqui um outro quadro. Então, o que nós temos? Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Ó?
Aqui eu vou manter o tempo aqui só para a gente ter um padrão. Agora eu vou chamar de G a variável ganho e a probabilidade do G é igual a um G pequeno aqui, tá? Então o tempo eu vou manter o mesmo tempo que tinha lá, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos e 7 minutos, tá? O ganho, então, e a probabilidade é a mesma do tempo lá. Então, o tempo de eu fazer em 2 minutos, qual que é a probabilidade que era lá? 0,1. A probabilidade de fazer em 3 minutos também é 0,1. Probabilidade de fazer em 4, 0,3. Probabilidade de fazer em 5, 0,2. Em 6, 0,2. Em 7, 0,1. Tá? Só que aqui, ó, então o que ele fala aqui, ó? Para cada operação, então eu mantive isso aqui, ó. Então eu pus o tempo e a probabilidade eu pus a mesma lá no quadro abaixo, tá? Os tempos e as probabilidades. Só que agora eu quero saber o ganho. Então ele ganha um fixo de 2, mas se ele faz em menos de 6, ele ganha 50 centavos de bônus, tá? Então no caso aqui ele fez em 7 minutos aqui, ó. Então ele não ganhou nada mais, então ele ganhou um fixo aqui de R$2. Aqui em 6 minutos também, ele fez em 6, então ele ganhou R$2. Tá? Agora, toda vez que ele faz, a cada minuto que ele faz menos de 6, ele ganha 50 centavos. Então aqui ele ganhou R$2,50. Aqui ele fez 2 minutos a menos, então ele ganhou R$3, que é 50 para esse, 50 para esse. Aqui ele ganhou R$3,50. E aqui ele ganhou R$4. Tá? Então agora eu criei essa função de distribuição do ganho, ó. Encontre a função de probabilidade. Eu encontrei. Agora vamos achar a média e a variância. Tá? Então vamos achar a média. O que é a média? É a somatória de x vezes p de x. Então agora o meu x é esse aqui, ó. E aqui é meu p de x agora. Tá? Então esse aqui é meu x. Então qual que é o x vezes p de x? Então 4 vezes 0,1 vai dar 0,4. 3,5 vezes 0,1 vai dar 0,35. Né? 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. 2,50 vezes 0,2 vai dar 0,5. 2 vezes 0,2 vai ser 0,4. E 2 vezes 0,1 vai ser 0,2. Tá? Então a esperança de x é igual ao somatório de x vezes p de x, que vai ser igual a 0,4 mais até o final, lá, que é 0,2, isso aí vai ser igual a 2,75. Tá? Então isso aqui é a média. Tá? Então, ou seja, então, em média, se eu mantiver, vamos supor que eu tenho uma empresa lá, sei lá, vamos supor o call center lá, então faz uma ligação e tudo. Então, para cada ligação que eu faço, eu ganho um valor. Então, em média, um funcionário lá que está trabalhando nessa operação, ele ganha 2,75 por operação. Tá? Eles podem fazer mais tempo, menos tempo, então esse aqui é o valor médio. Então você consegue calcular quanto que eu vou pagar para o funcionário, ou o funcionário consegue calcular quanto que ele vai receber. Tá? A esperança de x quadrado, agora para achar a variância, eu preciso achar a esperança de x quadrado. Tá? Então vai ser o somatório de x quadrado vezes p de x. Então qual que é o x aqui? Ó? É 4, então vai ser 4 ao quadrado vezes o p de x, que é 0,1. Mais... E assim por diante, né? Até o último aqui, o que vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2,00 ao quadrado, vezes 0,1 aqui, ó, 0,1, que é 0,1. Vezes 0,1, tá? Então, eu estou somando o x quadrado vezes p de x. Então, isso aí vai dar 7,795, tá? Então, agora é só eu achar a variância de x, que vai ser igual ao quê? Vai ser a esperança de x quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Tá? Qual que é a esperança de x quadrado? 7,795 menos a esperança de x, 2,75 ao quadrado. Isso aqui vai ser 0,4125. Tá? Se eu quiser o desvio padrão do x, vai ser igual a raiz de 0,4125. Tá certo? Então hoje nós falamos sobre variáveis aleatórias. Então o que eu tinha que falar era isso. Então até a próxima aula.